Viajantes, tempo de falarmos do nosso queridinho da astrologia. Vejam bem se não é ele, o querido Mercúrio retrógrado nas nossas vidas. Muito bom, venha se achegando por aqui, encontra seu lugarzinho num sofazinho aqui da nave, que estamos em temporada de Mercúrio retrógrado. Ele inicia oficialmente a sua retrogradação no dia 18 de julho, próxima sexta-feira, e ele fica até o dia 11 de agosto, retrogradando pelo signo de Leão. Inclusive, esse ano de 2025, todas as retrogradações que a gente vai ter de Mercúrio, elas vão acontecer no signo de Fogo. Então, imagine se não estamos falando sobre um lugar de revisarmos a nós mesmos. Se você acompanha aqui o meu canal, você pode ver que os últimos vídeos que eu gravei aqui para você, ele tem muito esse pano de fundo. Em todos eles, de alguma forma diferente, são reflexões que convidam você, a mim, a todos que chegam aqui, a gente olhar um pouquinho mais para esse nosso lugar da nossa individualidade, da nossa autenticidade e de como queremos assumir as rédeas da nossa vida. Então, Mercúrio retrógrado em Leão, ele só vai reforçar um pouquinho mais dessa temática para a gente. Com isso em vista, senti de trazer para nós algumas reflexões que podem ser importantes para esse período. Não vou me ater aqui muito ao velho e bom conhecido dos ditados do período de Mercúrio retrógrado, que acredito que daí você já deva saber. Então, são os clássicos, né, dos enroscos nas comunicações, dos bugs na internet, do trânsito, do atraso, dos erros de contrato, de às vezes alguma negociação, alguma venda que fica empacada. Então, isso aí tenho certeza que você ali, ó, dá uma roladinha na rede vizinha, que já tem bastante dessa informação. Eu quero trazer hoje aqui para nós uma reflexão com um olhar um pouquinho mais aprofundado nas nossas emoções e num convite maior que eu sinto que é do ano de 2025 e 2026 para cada um de nós nas nossas vidas individuais. Mercúrio é um planeta pessoal, então é um planeta que a gente diz que a gente sente mais ele na presença terrena, né? Um planeta encarnatório. Esses planetas pessoais, que é Vênus, Marte e Mercúrio, eles são planetas mais rápidos, eles estão girando aí por todos os signos em prazos de 30, 45 dias, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos. Então a gente está sempre sentindo a presença deles nas nossas vidas. Mercúrio sempre tem em torno de 3 a 4 retrogradações por ano, em todos os anos, então é algo que nos é familiar. É como se sempre existissem períodos no nosso ano que esse Mercúrio chega para falar assim, ó, vamos tirar um pouquinho o pé do acelerador e vamos repensar esse cenário, vamos revisar um pouquinho aqui. Não sei se daí você sabe, mas quando a gente diz que um planeta está retrógrado, não é que astronomicamente ele está andando para trás. Isso é uma ilusão de ótica que no nosso olho nu parece que ele está fazendo esse movimento para trás, mas não é exatamente isso que acontece, tá? É só uma perspectiva. Mas o que marca um planeta retrógrado é como se aquela energia ela ficasse um disco arranhado. É como se ela não estivesse fluindo no máximo da sua potência e é literalmente, eu gosto de usar essa metáfora porque eu acho que ela ajuda bastante a gente entender, é esse carro que se ele continuasse naquela velocidade, ele bateria no muro de frente. Então esse Mercúrio retrógrado vem porque ele tira esse nosso pé do acelerador, ele começa a recuar um pouco para que a gente possa ter oportunidade de talvez mudar a rota, mudar a direção. Então, o maior convite da retrogradação de Mercúrio é que a gente pause, é que a gente desacelere, é que a gente saia um pouco daquele piloto automático que a gente tá no dia a dia, vivendo aquela vida de correria, que eu não tenho tempo para nada, né, que tudo é muito corrido, fazendo as coisas às vezes sem refletir muito, perdendo a nossa capacidade de estar em presença no aqui e agora, e ele nos convida exatamente para esse um pouco de freio e de revisão. Eu sinto que a gente não precisa ficar
aterrorizando esses momentos, né? E colocando como a culpa de todos os nossos problemas, senão, meu Deus do céu, né? Mais um astro para levar a culpa do vitimismo da humanidade. Eu gosto muito de ver esses períodos como grandes oportunidades para a gente fechar ciclos, para a gente revisar caminhos, para a gente repensar coisas, que é uma janela de oportunidade. Eu tenho uma das minhas maiores professoras de astrologia, que é a Rafa, ela sempre dizia assim, aproveita o trânsito para que você possa fazer sua lição de casa, porque senão depois fica mais difícil. O que é isso? Se tem um período nos céus que nos convida a esse olhar reflexivo, a essa oportunidade, né, de rever a velocidade, de rever o caminho, ao invés de que eu fique culpando o atraso, culpando a falha na comunicação, culpando o coleguinha, culpando o bug na internet, que eu aproveite esse momento para desacelerar um pouco, então olhar, certo, o que eu preciso revisar? Né? Este momento está me chamando a revisar o quê? Qual é o contexto? Para onde que eu olho? Para que palco da minha vida eu vou olhar? E aí é onde a gente entra nos aprofundamentos. Essa retrogradação está acontecendo no signo de Leão, então todos nós temos os 12 signos do nosso mapa astral. Se você já tem conhecimento do seu mapa, é só você ver em que casa você tem o signo de Leão e é nessa casa onde você vai ter a retrogradação e os assuntos pertinentes a essa casa são os assuntos que vão vir aí para a superfície para que você possa revisar. Caso você não tenha esse conhecimento e você deseje aprofundar aí um pouquinho mais na sua bússola de orientação pessoal, a minha agenda dos atendimentos astrológicos está aberta. É sempre uma alegria poder ser ponte para que você possa ter acesso a esses enigmas do céu. Então, caso queira marcar uma leitura astrológica online, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo aonde você pode me encontrar e a gente marca um encontro para falar um pouco dos seus enigmas pessoais. Mas de um lugar que aqui, né, a gente pode trazer uma reflexão mais coletiva para já pipocar alguns insights para todos nós. Eu sinto que essas retrogradações de Mercúrio em signos de fogo são exatamente para que a gente questione o nosso interno. Então, a gente teve no início do ano uma primeira retrogradação no signo de Áries, agora a gente está tendo em Leão e lá no final do ano a gente vai ter em Sagitário. Todos esses signos de fogo, eles dizem respeito à nossa individualidade em algum nível. E no signo de Leão, ele vai nos pedir para olhar muito para esse lugar das nossas criações que vêm a partir do nosso coração, da nossa inspiração mais autêntica, né? Desse nosso lugar de ocupar o nosso palco da vida. Então, é um lugar que talvez seria interessante que você se pergunte, peraí, qual é o meu lugar no palco da vida? Que lugar que eu ocupo? Quais são as criações que eu quero fazer que estão alinhadas com o meu coração? Leão é o coração, ele é regido pelo Sol. Então é um momento da máxima verdade com o que é inspiração para o nosso coração. O que é inspiração para o teu coração? Quais que são os projetos, os filhos, as criações que você quer colocar no mundo, que elas partem de um lugar que está alinhado com o que pulsa no seu coração. Esse coração que inclusive é o responsável para te manter vivo, para me manter viva. E que no momento que esse coração parar, tudo para. Eu gosto muito de pensar nisso, eu acho isso interessante. A gente tem alguns órgãos que às vezes, né, eu consigo viver sem um rim, eu consigo viver sem um apêndice, eu consigo viver com um pulmão não funcionando 100%, mas ninguém consegue viver sem um coração. Então, este coração, ele representa a morada da nossa individualidade. Se teu coração parar de funcionar, todos os teus outros órgãos podem estar funcionando, mas não vai adiantar, porque aquele que é a fonte parou. Então, quando a gente está falando de uma revisão do coração, é uma revisão para que você pare um pouco e você olhe para os teus caminhos e você pense, este caminho aqui, ele tem meu coração? Esse lugar que eu estou comunicando tem meu coração? Essa maneira como eu estou me expressando tem meu coração?
essas relações que eu estou trocando, que eu estou servindo, que eu estou falando, que eu estou me expressando, elas têm meu coração? E meu coração aqui nesse sentido são as tuas verdades, é aquilo que é tua justiça, aquilo que te mantém ancorado no teu poder pessoal, na sua autoestima, né? Nesse lugar em que você se olha e você se reconhece, esse rei da savana que é o leão, dentro da tua biografia. Eu achei muito interessante porque a minha maneira de trazer os conteúdos aqui para você, e para você que me acompanha já deve ter percebido isso, ela vem de uma maneira muito orgânica, né? Eu não tenho aqui um calendário pré-estabelecido de teorias que eu quero trazer para vocês, não. Esse meu lugar aqui que eu sustento no YouTube, nessa plataforma em específico, é uma sustentação da minha vida diária, né? E de quais são os temas que estão chegando para mim, quais são os temas que parecem estar se repetindo em certos momentos da minha vida, sejam nos meus atendimentos, sejam nos meus cursos, sejam nas minhas mentorias, na minha vida pessoal, e é a partir daí que eu vou coletando essas experiências da vida prática e compartilho aqui com você como forma de inspiração, e hoje não foi diferente. Então, interessante porque eu não tinha ainda o tema da semana. E me aconteceu algo que foi assim, eu estava nos meus estudos pessoais, né, dos meus atendimentos da semana, olhando para esse Mercúrio retrógrado no mapa dos meus mentorandos, dos atendimentos avulsos, e estava percebendo ali uma manifestação e chegou uma demanda para mim, que é exatamente o meu trânsito de Mercúrio na casa 12, que eu vou vivenciar aí pelas próximas 3 semanas. E foi muito interessante, porque quando essa situação chegou para mim, eu entendi. Eu falei, é sobre isso que eu tenho que compartilhar. Porque foi algo assim, né? Não vou expor aqui o caso, claro, para manter em sigilo a outra pessoa que faz parte dessa situação, porque é claro que foi uma situação desconfortável, e aqui eu quero chamar muita atenção para a gente. Aproveitem as situações desconfortáveis, porque nelas tem ouro muito valioso se a gente souber pegar. Eu digo que tudo na vida é um instrumento para forjar o melhor de nós mesmos, se a gente souber olhar aquilo como um instrumento, como oportunidade, e não como reclamação, ou da gente cair num processo vitimismo, ou até mesmo da gente sabotar o nosso próprio caminho. E é claro que essa situação que aconteceu foi desconfortável, né? Foi uma situação, enfim, que envolvia o meu trabalho, que tinha uma situação de desrespeito, e que eu usei dela para tirar aprendizados para a minha própria evolução. Porque eu falei, isso é um Mercúrio retrógrado, né? Veio de uma comunicação, veio de um lugar que exatamente cutucou na casa que eu estou passando esse trânsito. Então, com essa consciência atenta, e é isso que eu gosto de trazer para vocês da astrologia, a astrologia, ela nos ajuda a caminhar de forma mais presente, de forma mais consciente nos nossos passos, percebendo as mensagens simbólicas que a vida está nos trazendo. Então, quando eu já estou nesse lugar de atenção e vem a situação que é desconfortável e vem a situação que de alguma forma, né, me deixa no que a gente chamaria de problema, de obstáculo, eu então me coloco de propósito naquilo para que eu possa tirar os meus aprendizados. E vejam, todos nós, em algum nível, cada um com a sua peculiaridade, seremos convidados a questionar. Peraí, como que está o meu valor interno? Como que está o meu senso de autovalia, a minha autoestima, a minha confiança em estar criando e servindo aquilo que vem a partir do meu coração? Então percebam, o que aconteceu para mim me colocou num lugar de olhar para o meu servir, para o meu trabalho e pensar assim, peraí, aqui não. Aqui esse desrespeito não vai entrar. Aqui não tem espaço para esse desrespeito que questiona um trabalho em que eu tenho confiança no que faço. Então percebam,
de novo, né? Para você que já me acompanha aqui há um tempo, ou para quem já fez alguma vivência comigo, sabe que eu tenho um lugar de oferecer os meus serviços de um lugar muito íntegro, de que eu vejo você como um adulto capaz de fazer as suas próprias escolhas. Então, quando eu, Aline, opto por não usar gatilhos de escassez ou outras ferramentas que não ressoam com o meu coração, eu posso até ter um caminhar diferente, né, ou uma velocidade diferente de alguém que usa essas ferramentas, mas a que preço? Ao preço da paz do meu coração e de oferecer para você que chega aqui o meu servir com integridade. Porque eu acredito que é deste lugar que eu venho ofertar, né, ou contar para você, olha, tem uma inscrição aberta aqui. Eu tenho esse serviço, eu tenho esse produto. É isso que eu tenho para te oferecer. Esse produto faz isso, essa vivência faz isso. E eu olho para você com a mesma confiança que eu te entrego o meu servir. Eu confio que você, na sua autorresponsabilidade, no seu lugar de adulto, saberá tomar sua decisão. Quero ou não quero. Imagine se eu ficasse aqui prometendo para você curas e curas. Se eu ficasse prometendo para você, olha, você vai ter essa transformação, ou você vai ter essa cura se você fizer esta experiência comigo, se você fizer essa leitura de mapa. Uma vez que o meu trabalho tem algo a ver com a espiritualidade, com como aquilo vai entrar para você, que é diferente do outro, que é diferente do outro. Qual que é o máximo que eu posso fazer aqui? Contar uma experiência, contar um caso de alguém que eu manifestei de verdade na vida prática. Mas, em verdade, como isso vai chegar para ti, para tua alma, para o teu espírito, como isso vai ser transformador ou não na tua jornada, diz respeito a como você vai receber esse lugar, esse produto, esse serviço. E daqui o que eu posso fazer é dessa inteireza do meu ser, dessa confiança leonina. Como é que eu me comunico? Como é que eu me expresso? Como é que eu trago primeiramente para mim esse lugar de respeito, de mais-valia, de seriedade, de integridade, de assumir o meu palco perante a você? E deste lugar eu te ofereço. Essa é uma reflexão para todos nós, a nível de Mercúrio retrógrado em Leão, e aí você vai aplicar, né, no setor específico da sua vida onde isso está acontecendo, mas pode acreditar, todos nós vamos passar por essas mesmas perguntas. A gente vai passar por essa coisa que questiona, que revisa. Como que está a minha autoestima? Como que eu estou me colocando no mundo? Como que eu estou entregando o que eu tenho para entregar? Será que eu estou entregando o que eu tenho para entregar? Esses dias mesmo eu estava assistindo uma aula da professora Lúcia Helena Galvão e ela trouxe uma frase de um filósofo que agora, você me desculpe, mas eu esqueci o nome, mas que ele dizia assim: eu sinto a dor quando alguém no mundo morre, porque eu sei que eu perdi a oportunidade de interagir com um campo que era único e que tinha uma sabedoria única para ser compartilhada comigo. Vejam a profundidade dessa reflexão, porque isso é a gente considerar essa unicidade leonina, essa autenticidade, esse brilho próprio que cada um de nós tem a sua individualidade. Sim, somos todos um, somos, né? Acho que é a frase máxima do autoconhecimento e espiritualidade. Sim, somos espelho uns dos outros, sim. Somos todos fractais de um todo, sim. Mas ao mesmo tempo, somos cada um únicos e especiais em alguma sabedoria. Quantas vezes eu já não falei aqui para você que eu não acredito em concorrência, em competição? Porque se a gente tem esse olho e essa perspectiva de que cada um tem a sua unicidade, significa que eu posso ser astróloga,
consteladora, trabalhar com xamanismo, com desenho humano e ter outras 1000 amigas astrólogas e não ter medo que eu vou perder um cliente. Por quê? Porque em cada momento da nossa vida a gente ressoa com pessoas diferentes. A maneira como eu trago, como eu leio o mapa, como eu falo de astrologia é diferente da minha amiga. E não tem melhor ou pior. Tem a minha unicidade e tem a unicidade da minha amiga. Então, em algum momento da sua vida, você vai ressoar com a minha fala, com a minha forma de ver o mundo, e em outro momento você vai ressoar com a da minha amiga. E tá tudo bem. E graças a Deus que é isso. Imagina se todo mundo falasse do mesmo jeito, se todo mundo pensasse da mesma forma. Não teríamos esse arquétipo do leão ocupando um palco que é somente dele. Qual é o teu palco? Que lugar da tua vida você ocupa que é só seu? Que é o seu brilho único, que te difere de todos os outros 8 milhões de seres humanos vivos no planeta Terra. Eu tô realmente assim muito preenchida desse calor, desse fogo leonino a partir do que me aconteceu. Não porque foi uma situação super agradável, gente, isso daqui pode parecer paradoxal, mas porque eu pude perceber com esses olhos da verdade, com esse coração aberto, que eu me coloquei em abertura para perceber, uau, aqui tem ouro para mim. Isso aqui tem a ver com a minha comunicação. Isso aqui tem a ver com a maneira como eu estou entregando o meu trabalho. Como eu estou aqui falando com você? Como eu venho aqui contar que eu estou com um curso aberto? Como eu venho aqui trazer uma reflexão e te convidar para uma aula? Esse lugar tem verdade? Esse lugar tem eu, enquanto alma, tem meu brilho, tem a minha integridade pessoal? A minha autoestima está bem ancorada para que eu possa vir aqui e oferecer esses projetos porque eu realmente acredito neles? É desse lugar que a gente inspira outras pessoas, que a gente é muitas vezes ponte para a cura e para a transformação das pessoas. E eu acredito que estar aqui compartilhando isso para alguém, para você, talvez para você aí, só para você, vai servir de inspiração. Vai servir para você ter uma eureka, ter um insight que você não tinha tido até agora. E desde que estejamos em verdade, desde que estejamos íntegros com o nosso coração, tá tudo sempre certo. Se a gente se desvia da rota, se a gente vai fazer para agradar os olhos do outro, porque na sombra esse leão quer ser visto, ele quer ser reconhecido, ele quer ser aplaudido, ele quer que as pessoas... Mas a custo de quê? Será que essas palmas, que esse reconhecimento, que essa validação está vindo porque eu estou manifestando a minha máxima potência de ser quem sou? Ou está vindo a custo da minha individualidade? Porque eu preciso agradar o outro. Porque eu preciso fazer o que estão falando que dá dinheiro. Porque eu preciso vender da maneira que estão dizendo que é a correta. Não. Essa é a maior revisão de um Mercúrio retrógrado em Leão. Como é que você está se relacionando com as pessoas da sua vida? O que você está falando? Como é que você está fazendo, vendendo e oferecendo seus produtos e seus serviços? Está custando a sua individualidade? Ou você está honrando a sua autenticidade? É desse lugar que eu prezo todos os dias, que são os meus maiores desafios. Como é que eu posso me colocar aqui e me comunicar sem que custe a minha individualidade? Mas que a partir daquilo que é único da minha alma, eu possa ser fonte de inspiração para o teu caminho. É isso que eu desejo para todos nós viajantes, para você que ficou comigo até aqui, que me escuta, que me acompanha no meu canal e que, claro, se isso fizer sentido para você, se tiver ressoado no teu coração, também te convido da minha verdade que você possa compartilhar isso com outras pessoas, levar essa mensagem para outras pessoas, porque sinto que mais do que nunca, todos estamos tendo a oportunidade da gente se aproximar mais da gente mesmo.
de assumir mais essas rédeas da nossa vida e realmente, ao terminar essa jornada, que você sinta que você foi o autor do seu próprio livro, que foi você que escreveu as páginas da tua história e que foi você que vivenciou cada experiência que se manifestou na sua vida. Eu sinto que essa é a maior riqueza que a gente vai poder levar daqui quando tiver ali nos minutinhos antes da gente fazer a passagem para outro plano. Não é o carro que você conquistou, não é o dinheiro que você vai ter adquirido no banco, nem o status na tua empresa, mas sim a completude de ter escrito com as suas próprias mãos a tua história. Então, eu desejo que você desfrute dessa retrogradação de Mercúrio. É claro que para a nossa vida do dia a dia, tenham em mãos aí o checklist, tá? Antecipem os horários, não saiam em cima da hora, se possível, atenção aos contratos, às cláusulas, paciência com as vendas, pensem 2 vezes antes de brigar, de falar alguma coisa, se for preciso liga ao invés de mandar um WhatsApp e assim a gente vai meio, que se preparando para esse Mercúrio do dia a dia, mas num lugar mais macro, das grandes mensagens e dos grandes aprendizados, que você possa perceber que no fundo tudo que chegar para você durante essa temporada é sobre você mesmo e sobre esse seu lugar de se reconhecer grande perante teus dons, teus talentos, tuas habilidades e aquilo que só você vai ter para plantar nesse mundão e que te difere das 8 bilhões de pessoas que estão vivas no nosso planeta hoje. Uma boa retrogradação de Mercúrio para todos nós. Vamos nos encontrando aqui pela nave Aquariane. Vocês me encontram navegando por aí, por várias dimensões e naquilo que sempre eu puder ser útil para você, a partir daquilo que vibra dentro do meu coração, que eu possa ser inspiração, que eu possa ser ponte para o teu caminho de transformação, porque com certeza essa cura, ela é sempre mútua. O aprendizado é sempre uma via de mão dupla. Então, seguimos por aqui e vamos ver aonde seremos transformados durante esse período de retrogradação leonina.